Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozija-se, todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 4 em diante, está escrita essa mensagem. E eu quero enfatizar a você o versículo 4, que diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. O que quer dizer isso? O que é viver só a observar o vento, ou viver só olhar para as nuvens? Significa o ficar parado. Como é que uma pessoa quer obter na sua vida resultado, se a única coisa que ela consegue fazer é talvez lamentar a situação que está vivendo ou passando? Ou talvez a pessoa está ali se limitando, dizendo que não é capaz, que não vai conseguir, porque fulano, cicrano, beltrano tentou e não conseguiu. O observar o vento significa se limitar, não tomar atitude. Se você for olhar o contexto bíblico, as pessoas que se destacaram na Bíblia, esse índice que nós temos, o que Deus tem para os seus filhos, Deus não conseguiu contar com aqueles que viviam se lamentando. Ele causou situações, despertava, como despertou a diversos homens, a não temer, a não desistir, a tomar atitudes. E quando eles tomavam atitudes, o resultado vinha. Nós temos exemplo de Abraão, quando Deus mandou ele sair da terra, e para a terra que ia mostrar, Deus prosperou. Temos o exemplo também de Isaac, que o povo vinha tampar os seus poços, e aonde ele ia prosperava, a sua semente prosperava. Jacó lutou com o anjo. José, no meio da prisão, que mesmo sendo injustiçado porque tinha os seus sonhos e se tornou governador, ele manteve a integridade com Deus, e assim por diante. Nós vamos falar de profetas, vamos falar de reis, todos aqueles que não ficaram simplesmente observando o vento, alcançaram algum resultado da sua atitude. Toda ação tem uma reação. E o ficar parado, o ficar se lamentando, o questionando de alguma situação, não vai te levar a nada. Se eu estou no meio de uma terra boa que planta, que dá semente, que dá frutos, melhor dizendo, eu lanço minha semente, eu vou colher os frutos. Mas se eu estou numa ótima terra e não lanço a semente, eu não vou colher nada. Semelhantemente, aquele que está com propósitos em sua vida, desejos,
tem uma visão talvez de crescer. Eu digo em todos os sentidos, um propósito com a sua família, um propósito de talvez conquistar a sua casa, talvez restaurar a família, e não toma atitude para isso acontecer, não vai obter o resultado. Porque Deus procura pessoas com disposição para tomar atitudes. A palavra oração não quer dizer só falar com Deus. Oração. Orar quer dizer falar. E vem a oração, ação, agir. Oração, falar e agir. Fazer por onde acontecer. Tem coisas que dependemos 100% da bênção, da direção de Deus. Mas tem coisas que precisamos da direção de Deus e de atitudes nossas. Precisamos tomar atitude. Precisamos fazer acontecer. Tem um ditado que meu pai falava. Esse é um ditado. Ele falava que estava escrito na Bíblia. Resumidamente, tem dizeres assim. Mas ele falava bem assim, quando era criança. A gente falava constantemente, falava meus irmãos, faça a sua parte que eu te ajudarei. E falava assim, Deus fala assim, meu filho. Meu pai era católico ainda, né? Falava bem assim, faça a sua parte que eu te ajudarei. E foi ensinando a gente a vida toda dessa forma. E biblicamente dizendo, nós encontramos versículos que, se explicar ele, mostra realmente isso. Que devemos fazer a nossa parte. Não devemos só observar os ventos. Não devemos observar somente as nuvens. Nós temos que tomar atitudes para alcançar aquilo que nosso coração almeja. Mas como que eu sei que é a vontade de Deus? Olha, tudo aquilo que não prejudica a vida de ninguém, tudo aquilo que é para a sua felicidade, tudo aquilo que não te leva à condenação, que não te leva à perdição, está não sendo a vontade de Deus, porque Deus opera tanto querer como realizar. É claro, se você tem um ódio no seu coração pelo seu vizinho ou por uma pessoa, não é a vontade de Deus. Se você tem uma inveja, falamos sobre isso anteriormente, uma inveja no seu coração, então não é por inveja, não é a vontade de Deus, são sentimentos carnais. Mas se é um sonho dentro de você em algo, um propósito dentro do seu coração em algo, que não prejudique a ninguém, que não atrapalhe ninguém, não é por sentimento de inveja, é sim da vontade de Deus. Que você conquiste, que você tenha paz, que a sua família seja abençoada, que você tenha saúde. Não fique pensando você que Deus veio trazer somente a salvação. Tem pessoas, tem ministérios, tem pastores que pregam só isso. Também não é certo vocês pregar só prosperidade, só bênçãos. Não. O certo é você buscar ao Senhor de todo o seu coração e crer que Ele é capaz de fazer todas as coisas para que enquanto você esteja em vida, em terra, o nome dEle, através da sua vida, seja glorificado. As pessoas olhem para a sua vida e vejam a diferença porque você serve ao Criador. Porque você acha justo os filhos das trevas ter o melhor dessa terra e você, como filho do Criador, de tudo, está passando necessidade? É justo isso? De forma alguma. Mas depende de atitudes e decisões nossas, a não simplesmente observar o vento. Queira a sua salvação, mas queira também glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Não aceite na sua vida a enfermidade. Não aceite na sua vida prevalecer os vícios na sua família. Coloque a sua família nas mãos de Deus. Interceda por ela. O semear que nós temos que fazer, o semear é o orar,
é o agir, é o buscar, é fazer acontecer. É como uma pessoa que quer um emprego. Ela quer um emprego, mas não levanta da cama. Ela não entrega um currículo. Ela quer ganhar bem, mas ela não faz nada para agregar o seu conhecimento. Você está entendendo? Então a gente tem que viver semeando. Semeando constantemente. Está aqui, eu vou ler o versículo 5 ainda, mas o versículo 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se é esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então devemos semear de manhã e à tarde. Quer dizer isso, constantemente. Nós devemos semear constantemente. O semear que eu estou dizendo para você aqui não é você dar uma oferta na igreja, não é bom você ofertar. O semear, eu estou dizendo, é você plantar para a sua vida. É você todos os dias estar plantando. Eu estava ontem conversando com a minha esposa e falando sobre a batalha espiritual. Ontem, depois que voltamos à academia. E a realidade é essa. Satanás, ele quer de todas as formas desanimar. Ele vem com a pancada ou vem com a situação, com o obstáculo. Você vai, manca ali, você cai ali, você está passando um momento de dificuldade que todos nós temos. Ele não tem poder de tocar na sua vida. Mas ele causa situações para tentar afetar você. O que você tem que fazer? Eu estava explicando para ela, conversando com ela. Sacode, levanta de novo, ele vem com outra pancada, levanta de novo. E assim por diante. É não esmorecer, não desistir. Não pode existir no seu coração a palavra impossível. Não é impossível para aqueles que creem em Cristo, que têm a sua vida em Cristo. Ah, mas está difícil, tá? Quem disse que ia ser fácil? Então a palavra mesmo diz aqui: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabe qual prosperará, se é essa ou se aquela, ou se ambas. Então está difícil, está passando um momento de dificuldade, a situação está complicada, Satanás está causando situações, lançando pancada, situações para desanimar você. Levanta, sacode, vai, não desanima, não desista. O que você não pode é ficar simplesmente observando os ventos. O que você não pode é você simplesmente observar as nuvens, porque você não vai ter resultado algum. Semeia pela manhã, semeia à tarde. Sabe por quê? O versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você sabe o caminho do vento? Para onde vai, da onde vem? Não sabe. Você para num lugar, você para no meio da rua. Daqui a pouco você está parado ali, o vento vem à sua direita e passa à sua esquerda. Ou ao contrário, vem da sua esquerda, passa à direita, ou vem de trás, passa... Você está entendendo? Você sabe como é formado os ossos dentro da mulher grávida? Por mais que o cientista tenta falar, ensinar, é uma coisa sobrenatural. Assim é a obra de Deus. Assim são as coisas de Deus. Não são para ser explicadas, são para ser vividas. Mas só consegue vivenciar a vontade de Deus aquele que crer nas suas promessas. E aquele que crê é aquele que se entrega. E aquele que se entrega não fica parado. Aquele que crer, ele toma a sua atitude e faz acontecer na sua vida aquilo que está escrito. Toma para a sua vida. Já falei com vocês aqui outrora que Josué morreu, Moisés, Abraão morreu, Salomão morreu.
Então quer dizer que acabou a obra de Deus, morreu a vontade de Deus? Nós estamos aqui só para ficar batendo palmas aí pro testemunho do que aconteceu no passado? Não, o mesmo Deus que operou na época de Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, João, é o mesmo Deus de hoje. Só que a diferença está em você crer ou não. A diferença está em você crer ou não. A diferença está em você semear ou não semear. A diferença está em você depositar sua confiança ou não. Aquele que deposita obtém um resultado. Obtém em todas as áreas da sua vida. Não há principado, potestade, não há demônio, não há força espiritual alguma do mal que consiga impedir a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Por mais que resista. Eu lembro da situação de Daniel, que estava orando e veio o anjo do Senhor e disse: olha, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse tempo todo que você estava orando, Daniel, eu estava te ouvindo. Mas por 21 dias me resistiu, mas estou aqui com a bênção do Senhor. Se precisasse Daniel orar 22 dias, ia orar 23 dias, 40 dias. Porque dentro dele existia um espírito excelente. Era um homem determinado naquilo que queria. E você tem que ser da mesma forma. Não fique só a observar o vento. Não fique só a olhar as nuvens. Toma uma atitude para que a obra, a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estou a orar com essa pessoa que talvez tenha observado constantemente os ventos. Observa as situações, será que é o momento, será que é a hora? Isso tem atrofiado a sua vida, impedido essa pessoa obter os resultados almejados. Obter os resultados que almeja, Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor quebre essa barreira, quebre essa limitação, quebre, meu Deus, isso que tem aprisionado essa pessoa, atrofiado a mente dessa pessoa, acreditar talvez só na razão. Talvez essa pessoa que me escuta é uma pessoa inteligente, para as coisas naturais, é uma pessoa sábia, cheia de conhecimento, para as coisas naturais, uma pessoa graduada, uma pessoa formada, mas uma pessoa sem experiência com o Senhor, é uma pessoa limitada. Então, abra a visão dessa pessoa, a visão espiritual, porque como assim diz a tua palavra, como não sabes da onde vem o vento, para onde vai, como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim, meu Deus, é a tua obra que faz todas as coisas. Não sabemos, mas acreditamos no impossível. Então, que o impossível aconteça. Não para que o nome dessa pessoa seja glorificado, não. Para que o meu nome seja glorificado, não, Pai. Mas para que o nome do Senhor seja exaltado e as pessoas consigam notar que somos diferença aqui nessa terra. Que dentro de nós há diferença. Espírito Santo, abençoa esse dia. Abençoa a família, abençoa os caminhos do teu povo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse áudio com as pessoas. Eu não sei se você me segue no YouTube também. Compartilhe esse vídeo. Tá? O intuito aqui é simplesmente despertar você. Acordar você. Talvez ensinar aquilo que você não consegue aprender dentro da igreja. Porque a visão de muitos, não todos, estão simplesmente a limitar você. A lhe tornar um religioso. E Cristo, Deus, não é religião. Deus não se agrada da religião. Cristo é liberdade, é fé, é salvação. Que Deus abençoe você.